Olá, bom dia quem está chegando aí. Juliana, bom dia. Seja bem-vinda. Vamos chegando, quem está chegando aí vai puxando a cadeira. Lembra de compartilhar. Tem gente que está precisando nesse momento fazer parte do nosso culto, né? Eu vou ajeitando aqui algumas coisas enquanto isso. Bom dia, Daniele. Muito bem-vinda. Você, o Eric, as crianças, Lídia, tudo bem? Terminando a escola sabatina e começando o culto, isso aí. Juntos nós vamos lá, né? E de live vamos vivendo, mas vai dar certo. Deus seja louvado por esse sábado tão lindo, né, gente? Que coisa bonita. Nós vemos como Deus cuida de nós, né? Como Deus se preocupa com os detalhes. Bruno, você tá bom? Feliz sábado pra você, viu? Você e essa família querida aí. Junto com a Lília e todo o povo do Jardim Colônia. Oi, Bruno. No YouTube ainda nós não estamos conseguindo ao vivo. O Bruno está perguntando se no YouTube está ao vivo. Bom dia, Henrique, tudo bem? Você e a família, sejam bem-vindos. A Lia também. Bom sábado para você, irmã Lia. Então, o Bruno perguntou se nós temos no YouTube o canal, mas ainda nós não conseguimos fazer esse link do Facebook para o YouTube, que precisaria... Tem um programa chamado Streaming, é um streaming que você faz, é um sistema... para você fazer o link. E nós estamos vendo isso porque precisa comprar esse programa e tem direitos e tem uma série de coisas. Mas depois que terminar aqui, você vai encontrar no YouTube, você vai encontrar lá o vídeo, né? Para você assistir no canal da igreja. Ok? Deus seja louvado por você estar aqui. Rose, que Deus te abençoe, muito bem-vinda. A Meg também. Eu acho que ela está junto aí com o Tiagão. Acho que vocês estão saindo de uma escola sabatina, né, Meg? Eu vi a mensagem do Tiago organizando hoje o grupo aí. Louvado seja Deus pelo movimento que vocês têm aí na cidade de Salvador com jovens. A Líria também, muito bem-vinda, Líria. A Lília também está conosco. Chama o povo aí do Jardim Colônia, viu, Lília? Cadê o povo do Parque dos Príncipes? Acho que atrasou, porque geralmente a Sônia está aqui com a gente cedo. Ó, Maria, tudo bem? Aí apareceu a Maria. Falei do Parque dos Príncipes, ela já está aqui. Chama lá o povo, Maria. Fala para Sônia chamar o povo, tá bom? A Rose... Ah, eu que batizei você? Tá bom, Rose. Lembro sim, claro. Sábado passado nós tivemos uma festa lá. Agora identifiquei qual Rose é, porque nós temos várias Roses aqui. Louvado seja Deus pelo teu testemunho, né? A Sônia tá dizendo que eles estão aí, valeu. Essa família querida do Parque dos Príncipes.
E eu sei que vocês estão na Escola Sabatina também, que é uma programação muito bem organizada do Parque dos Príncipes, cidade de Salvador. Central também tem um grupo de estudos. Flávio está com a gente, né, Flávio? Deus te abençoe. Bom ver vocês aqui. Dá um abraço no meu querido irmão Perrone, irmão Jorge Perrone, que é um amigão. O Cauê está com a gente, nosso comunicação da Central, que tem nos ajudado aí com a transmissão. Deus seja louvado por isso. Bom, queridos, eu vou pegar um relógio aqui para não judiar de vocês demais, né? Podemos começar? Aí vamos esperando os outros que provavelmente estão chegando, né? Irmã Irene, muito bem-vinda. O Eric também. Deus te abençoe, Eric. Obrigado por estar conosco. Você e essa família querida aí. Deixa eu já adiantar para vocês alguma coisa. Amanhã à noite nós vamos começar a Semana Jovem aqui do distrito, gente. Não é da Igreja Central somente, viu? Ou da Igreja da Cidade de Salvador, ou do Parque dos Príncipes, ou de Santa Branca. É de todas as 6 igrejas do distrito. Então, se programe. Ela será transmitida pela nossa página a partir de domingo, às 8 horas. Então, de domingo até sábado, dia 1º, sempre às 8 horas, nós teremos a Semana Jovem. Eu creio que é um momento muito importante para nós. Pastor Adriano, um grande líder, experiente na atividade com jovens, ele trabalhou com jovens muitos anos, agora é o nosso diretor da Rádio Novo Tempo, com todo o seu dinamismo, experiência, ele falará todas as noites para os nossos jovens. Então é o momento de você convidar os seus filhos, mandar para os seus sobrinhos, parentes, amigos, esse link e estarmos juntos toda noite a partir de domingo, às 8 horas da noite, tá bom? Então se programe. Essa programação será transmitida, será feita uma live direto da Igreja Central. E nós estamos com todas as igrejas envolvidas. Os jovens montaram equipes para cada noite de louvor, a equipe que estará à frente na transmissão, no som, enfim, todos os detalhes eles montaram. Adma, muito bom dia. Deus te abençoe por estar conosco. Luzinete também. E a Terezinha Araújo, bom dia, irmã Terezinha. Leide, que Deus te abençoe. Um feliz sábado para você também. Ok? Então, anote aí na sua agenda, a partir de amanhã, tá? Domingo, nós teremos a programação. Então se organize aí para que você já assista e convide as outras pessoas, né? Mande nos seus amigos aí do Face, quem você conhece, tá bom? Eu quero convidar você para, neste momento, nós termos uma prece e pedirmos a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo para o estudo dessa palavra, que é tão preciosa para nós nesse sábado tão lindo. Não sei se você já olhou aí para fora, olhou por sua janela aí, mas está um sol maravilhoso, está um sábado assim, pintado por Deus, para nós estarmos juntos. O irmão Lúcio está chegando, a irmã Terezinha já está conosco aqui. E a Nena Jardim, feliz sábado, Nena, para você também, viu? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Pai, a Tua palavra está conosco agora. Nós queremos estudá-la, porque é um livro da vida, um livro que nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Não é um livro que tem a verdade. A Bíblia é a verdade. Não é um livro que tem a vida. A Bíblia é a vida. Ela nos traz mensagens porque ela é a Tua palavra. Não só contém a Tua palavra, mas é a Tua palavra. Então, Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus, querido Espírito Santo, que inspiraste esses homens no passado a escrever esse livro sagrado, que mantivesse através dos séculos, dos milênios, a Tua palavra para chegar até nós. Ilumina nossa mente agora para que possamos entendê-la e estejamos, acima de tudo, próximos de Ti, sempre de Ti. E em nome de Jesus te pedimos que cada um que está neste momento agora, aqui nesta live, usando esse recurso da tecnologia,
neste momento de pandemia em que o mundo estremece e busca saídas e homens se tornam angustiados por sua limitação, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus criador que pode tudo e cuida de nós e nos ama. Então nós temos a Tua Palavra que nos mostra o caminho, não precisamos de homens, temos a Tua Palavra. Mas usa, Senhor, a cada um de nós para que sejamos um vaso de bênção na vida de outras pessoas neste mundo. Abençoa as autoridades, Senhor, que estão diante de decisões tão importantes e tão difíceis. Governadores, o presidente do nosso país, os prefeitos das cidades, homens que cuidam das leis desse país. Dá sabedoria a essas pessoas, Senhor, para saber o que devem fazer. Também abençoa os cientistas que estão trabalhando na busca de uma vacina. Que eles sejam fortes, sábios, ilumina a mente desses médicos, biólogos, infectologistas, que eles sejam instrumentos teus para a tua glória e que esse mal que Satanás e o pecado trouxe para esse mundo possa ser amenizado por tua graça e por tua bondade. Ajuda-nos a sentirmos a tua paz nesse momento, cada um que está nos assistindo aqui. Quem sabe tem alguém que está na sua casa agora com o coração apertado ou com ansiedade ou inseguro. Toca no coração dessa pessoa para que acesse o link. Toca no nosso coração para que a gente envie esse convite, compartilhe essa mensagem, esse momento e traga essa pessoa para cá. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos pó e barro. E não merecemos nem estar aqui falando contigo, mas por tua graça, pelo sangue de Cristo, nós estamos aqui. Então, ilumina nossa mente e que eu seja um vaso de bênçãos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos ler alguns textos nesta manhã e eu quero dividir com vocês esta mensagem que marcou muito o meu coração e trouxe assim, profundas reflexões para mim. O primeiro texto está em 2 Samuel, capítulo 6. Pode pegar a sua Bíblia aí. E até eu sugiro que você deixe a Bíblia aberta, porque nós vamos ler outro texto. 2 Samuel, lá no Velho Testamento, no começo da Bíblia, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. Já pegou o teu óculos? Eu já estou com o meu aqui. Se você é como eu que não consegue enxergar sem óculos, então fica com ele firme aí. É complicado, né? A gente depois que eu me lembro que antigamente, antes de sair de casa, eu ficava preocupado se tinha levado minha carteira, se estavam os documentos. Hoje a gente fica preocupado se pegou o celular, né? É impressionante isso. Mas além disso, eu aprendi que quando eu saio de casa eu não posso esquecer meus óculos de leitura, porque senão eu não vou conseguir nem ler as mensagens que chegam para mim do celular, nem fazer compra dá para fazer, porque eu não consigo ler nem os preços, né? É uma coisa... A Sônia disse que nem tiro dela, né? Pois é, eu pelo menos só preciso para leitura, né? Para longe eu estou enxergando que é uma beleza, parece uma águia, enxergo longe, mas para perto é um caso sério. Mas hoje eu tenho comigo aqui, junto com a carteira, o meu óculos de leitura que eu tenho que levar. Aí eu tenho, mas por isso, quando às vezes eu esqueço, eu tenho um no carro, já guardado lá para emergência, tenho outro na minha escrivaninha, tenho outro no meu quarto, que eu gosto de ler também, antes de dormir eu gosto de ler um pouquinho, e aí vai, a coisa é séria. Então, acho que já dá tempo de você pegar teu óculos. Vamos ler então, 2 Samuel capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel. Eu vou acender uma luz aqui para ficar melhor para mim e para você também, fica mais clarinho, fica mais bonitinho, né? Tá melhor assim. Vamos lá de novo. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca.
Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Veja comigo, vamos prestar atenção em algumas coisas importantes desse texto aqui. A primeira delas, o último verso que eu li. Abençoou o Senhor o geteu, chamado Obed-edom, porque a arca do Senhor ficou na sua casa. A arca de Deus era uma maldição? A arca de Deus era um castigo? Não. A arca de Deus era o símbolo da presença de Deus, era o símbolo da bênção de Deus. Durante todo o trajeto pelo deserto, naqueles anos todos que Israel teve que enfrentar o sol causticante, o ambiente árido daquele deserto, eles tiveram a arca do concerto dentro do tabernáculo, e a glória de Deus se manifestava ali no Shekinah, que era a tampa da arca ali, o propiciatório, que a tampa da arca era chamada propiciatório, 2 querubins, ali, a tampa toda de ouro, e os querubins também de ouro, um de frente para o outro, e a glória de Deus se manifestava ali. A arca representava a presença de Deus, tanto que ela foi usada como símbolo da presença de Deus, por orientação de Deus, em algumas batalhas, inclusive na conquista de Jericó. Quando eles rodearam Jericó, ela estava na frente com os sacerdotes a uma distância grande. Mas agora, por que a arca do Senhor se tornou maldição na vida de Uzá e ele foi morto? E Davi diz que temeu. Se a arca de Deus era uma bênção. E logo em seguida Samuel descreve que quando ela ficou na casa do Eteu, Obed-edom, a casa foi abençoada. Aonde está o problema, queridos? Você sabe que durante muito tempo eu li esse texto e fiquei preocupado, pensando, puxa vida, Deus assim, é impulsivo, Deus simplesmente explode de raiva e matou o Eteu. Coitado, estava ajudando lá, carregando a arca. Agora nós temos que entender o contexto de tudo isso. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é um grande problema do pecado. E o grande problema meu e o seu se chama obstinação, autossuficiência, independência. E essa característica, esse problema, começou lá no Éden. Principalmente se manifestou logo depois da entrada do pecado nesse mundo. Você lembra da história de Caim, que levou diante de Deus um cesto de frutos, um cesto com a colheita que ele teve da agricultura, porque ele era agricultor, ao invés de levar um cordeiro. E Deus não aceitou a oferta dele, Deus foi atrás dele e falou com ele, ele não quis saber de se arrepender, e se tornou uma maldição na vida dele aquilo. Qual que era o problema de Caim? Obstinação, independência, fazer as coisas do jeito dele e desafiar a Deus, questionar a Deus. Aqui o problema é o mesmo. E sabem por quê? Se você olhar na sua Bíblia, um pouco para trás, e vamos abrir juntos aqui, lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 37. Êxodo 37, a partir do verso 1. Agora você vai entender aqui. Vamos lá? Você já achou aí o texto? Êxodo 37, verso 1. Fez também Bezaleel, vou ler de novo, porque esse nome aqui é complicado para a gente. Fez também Bezaleel, a arca de madeira de acácia. Eu até falei sobre isso essa semana no culto de quarta, sobre a madeira da acácia, né? Mas agora não vem o caso. Mas aí ele fala, fez de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu,
por dentro e por fora, a cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas, e agora olha com atenção, escuta com atenção e olha na sua Bíblia. Verso 3. Fundiu para ela 4 argolas de ouro, e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. Por que ele colocou essas argolas? Tinha algum símbolo essas argolas? Tinha algum significado? Diz aqui, verso 4. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio delas a arca. O que Deus estava orientando aqui? A arca tinha uma estrutura já preparada para ela ser levada. E qual era essa estrutura? 4 argolas colocadas nos 4 cantos e 2 varais que eram introduzidos por essas argolas, e 4 pessoas carregavam essa arca nas costas, através desses varais. Essa arca não deveria de ser carregada numa carroça de boi, podia ser a carroça mais bonita, mais enfeitada do mundo. E ali a Bíblia, o texto de Samuel fala que era uma carroça nova, os bois foram separados. Não interessa. Deus não falou que era para ser feito desse jeito. Davi era descendente do povo de Israel. Ele sabia como que eram as coisas. A arca havia ficado muito tempo distante de Deus, tinha sido roubada pelos filisteus, e aconteceu toda aquela tragédia lá para os filisteus, e eles depois devolveram então a arca para o povo de Israel, e ficou na casa de um dos filhos de Israel. Foi abençoada a casa desse homem, inclusive a casa de Uzá, né? E o irmão dele, e a família toda. Mas qual que era o problema? Eles não fizeram como Deus mandou fazer. E vocês querem ver, um pouco mais para frente, no livro de Números, veja aqui como Deus explica tudo detalhado e orienta como tem que ser feito. Números capítulo 4. Um pouquinho mais para frente, vai com a sua Bíblia aí. Números capítulo 4, verso 2. Diz assim: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. E agora olha o que diz o verso 3. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço. Que serviço era designado para os filhos de Coate, da tribo de Levi, os coatitas? Para exercer algum cargo na tenda da congregação. Então a função deles era trabalhar no santuário, como todo levita. Mas havia uma função especial. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Olha só, viu só? Os filhos de Arão, eles cobririam o sacerdote, e o sumo sacerdote, os sacerdotes é que cobririam a arca. Os coatitas não fariam isso. O sacerdote que faria isso. Depois, então, colocariam os varais nas argolas. Diz ali no verso 6. E sobre ele estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Aí, então, os filhos de Coate levariam a arca. Qual que era a orientação de Deus? Primeira, a arca deveria de ser levada através desses varais, que eram colocados nas argolas, que ficavam nos 4 cantos da arca, por 4 homens. Que homens eram esses? Somente eram designados e autorizados os filhos de Coate, os coatitas. Mas pastor, não podia ser os filhos de Gerson, não podia ser os filhos de Ruben? Deus falou, os coatitas. Por que Deus fez isso? Porque Deus separou os coatitas. Deus consagrou a tribo de Levi. A tribo de Levi, queridos, era tão separada para esse ministério que quando eles acampavam, o santuário ficava no meio do acampamento e todas as tribos acampavam ao redor do santuário. Todas de frente para o santuário. E o santuário estava no meio do acampamento. Mas os filhos de Levi, a tribo de Levi, acampava ao redor do santuário. Eles faziam uma espécie de um círculo de proteção ao redor do santuário.
e simbolizava também a intercessão deles pelo povo de Israel. Por quê? Porque eram os filhos de Levi, era dos filhos de Levi que vinham sacerdotes, que faziam sacrifício diário, principalmente um pela manhã e outro à tarde, representando a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Eram eles que faziam isso. Os levitas, os sacerdotes que eram filhos de Levi, os levitas. E os coatitas eram da tribo de Levi. E eles não eram responsáveis para sacrificar animais, nem para fazer o sacrifício. Quem fazia isso? Era o sacerdote. Os coatitas faziam o quê? Eles carregavam os utensílios do templo. E depois, se você quiser ver com cuidado, no capítulo 4 de Números, você vai ver a descrição da mesa, da mesa da preposição, do altar de incenso, tudo eles carregavam, depois que os sacerdotes cobriam. Eles não podiam entrar no santuário. Só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar no santuário. Lembrando que no Santíssimo, só uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. Mas quando eles iam desmontar, quem é que tinha que primeiro cobrir os utensílios, a arca, que era o símbolo da presença de Deus? Era o sacerdote. Aí depois, que estava coberta com pano azul, aí vinham os coatitas e carregavam a arca. Agora você entende, quando você olha para Davi, o que Davi fez? Isso era ensinado desde o tempo que eles estavam no deserto. E isso foi ensinado de geração a geração. Isso estava na Torá, no Pentateuco, nos livros de Moisés. Davi ouviu isso quando ele frequentava os cultos, junto com seus irmãos, junto com Jessé, seu pai. Só que agora, vamos voltar lá para Samuel, capítulo 6, Davi na sua euforia, na sua alegria, tudo bem, nada contra celebrar, nada contra cantar e louvar a Deus, porque a arca estava voltando, a arca era o símbolo da presença de Deus. Mas a arca não era um amuleto, a arca era um símbolo. Era um símbolo da presença de Deus, que Deus definiu para isso e Deus designou para isso. Agora Davi faz de que jeito? Davi faz do jeito dele. Diz aqui, no verso 3, que puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro. O que eles fizeram? Eles não procuraram saber quem é descendente de Coate, quem é descendente dos coatitas. Havia descendentes coatitas ali. Vamos pegar 4 descendentes do coatita. Vamos pegar os varais da arca. Provavelmente estavam juntos os varais, porque eles faziam parte dos utensílios da arca. Eles simplesmente pegaram do jeito deles e colocaram, talvez até tenham pego a arca pelos varais e colocado sobre o carro. Mas Deus disse, não é assim. É para fazer de que jeito? É para fazer do jeito que eu mandei. Queridos, eu quero ler algo para vocês aqui, que eu li essa semana, e por isso que eu estou trazendo aqui para nós. Vou colocar minha Bíblia aqui no lado. Algo muito importante que nós precisamos entender hoje e distinguir uma grande estratégia de Satanás nesses últimos tempos. Desde o racionalismo do século XVII, você já deve ter ouvido falar sobre o racionalismo, que idealiza, que idolatra a razão acima de qualquer outra coisa, né? Acima de Deus, inclusive, a razão. Nós temos que ser racionais. A fé é racional. Se não for racional, é fideísmo. Né? Fé é racional. Deus trabalha com a gente de maneira racional. Mas o problema é quando nós colocamos a razão acima de tudo. E nós tivemos homens que lutaram pelo racionalismo, né? Por exemplo, Descartes, né? Que era um filósofo grego, Spinoza, Leibniz, né? Voltaire, que pregou o racionalismo, e eles dizem que a razão está acima de Deus e que Deus não existe. Daí vem os pensamentos como nada é absoluto, a gente pode cada dia ter uma ideia diferente, ou todo mundo tem que tem direito de ter a sua opinião, e a sua opinião tem que ser respeitada. Nós estamos vivendo assim. Hoje você não pode discordar de alguém em relação a princípio. Você pode pegar a Bíblia, se a pessoa achar que a Bíblia não é necessária, não é importante, você não pode dizer para ela que ela está errada. É obrigado a concordar com tudo. Todo mundo tem razão. É tudo relativo. Não existe nada absoluto. E nós sabemos que Deus é absoluto e a palavra de Deus é absoluta. E existem princípios que são absolutos. E princípio, como sempre tenho dito a vocês, não está limitado ao tempo nem à geografia. O que era princípio no tempo de Moisés é princípio hoje. Agora, existem costumes que passaram, que não existem mais, mas o princípio não. Por exemplo, o princípio que Deus colocou
nos 10 mandamentos, os princípios dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não farás para ti imagem de escultura. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso não ficou limitado ao tempo de Moisés, nem ao tempo dos apóstolos. Isso é princípio que continua hoje. Está na palavra de Deus. Aliás, a guarda do sábado foi instituída por Deus antes do pecado, quando Deus criou esse mundo. Deus falou, lembra-te do dia do sábado. E Deus disse assim, lembra-te por quê? Porque lá na criação, Moisés descreve que Deus descansou, abençoou e santificou. Foi Deus que fez isso. Isso é um princípio. Só que nós, seres humanos, temos a tendência, como Caim, como Davi, de querer fazer as coisas do nosso jeito. Ou a gente, como a gente diz aqui no Brasil, dá um jeitinho. Vamos dar um jeitinho brasileiro. Esse racionalismo aí tem como prioridade confiança sem limites no ser humano. E tem sido atribuídas à razão humana, a confiança sem limite, a razão humana. Verdade para muitos é apenas aquilo que é testado e recebe o imprimatur dos sentidos. Se não for provado em laboratório, se não for comprovado cientificamente, eu não acredito. A era da razão afetou praticamente todas as áreas da vida, e isto em grande medida prevalece até hoje. Cremos no que vemos e tocamos. Ouvimos com frequência essa frase: eu só creio no que eu toco e no que eu vejo. Tal teoria tornou-se a base do método científico e da filosofia de milhões. Mas, será que os homens estão caminhando para o progresso emocional da vida, da felicidade? Nunca tivemos tantos suicídios, um índice tão grande de depressão e ansiedade como estamos tendo hoje. E o homem se diz no controle de tudo. Agora, um inimigo microscópico não pode ser vencido. O que está acontecendo? Você já viu o amor? Você já viu? Você já tocou no amor? Você já tocou a verdade? Já viu a verdade? Eu estou falando diretamente, verdade. Já viu a esperança? Tocou na esperança? A saudade, o ódio, a pureza? Certamente que você não viu isso. Embora por essas realidades as pessoas vivem e morrem, assim nós podemos concluir que as coisas mais importantes da vida são invisíveis, não as tangíveis e palpáveis. Não dá para você acreditar só naquilo que você vê e naquilo que você toca, né? Evidentemente existe um mundo físico e conosco está aí o nosso corpo, que pertence a ele, né? O alimento, o dinheiro, o sexo, carros, casas, computadores, aparelhos digitais. Mas não quer dizer que só aquilo que eu toco é valorizado e pode ser acreditado. Quer ver uma coisa? Eu não quero ofender aqui, mas eu vou fazer uma aplicação bem simples, mas muito clara para nós. Por exemplo, os porcos também conhecem muitas dessas coisas. A comida, o alimento, o sexo, prazer. E neste reino do que é tangível, eles vivem isso também, né? Os porcos também comem, bebem, procriam e buscam abrigo. Se os homens e mulheres viverem como se o outro mundo, o mundo do amoral, o mundo intangível, da esperança, da fé, do amor, da beleza e da verdade, da pureza e da justiça, não existisse, porque não pode ser tocado, não pode ser visto, então, no que essas pessoas seriam diferentes de um porco ou de um jumento, de um animal irracional? Nenhuma, porque só acreditam naquilo que tocam e naquilo que veem. Entende? Então eles seriam apenas outros irracionais. As pessoas não se sentiriam humanas em um universo feito apenas de coisas. E tem um filósofo, psiquiatra, um judeu alemão chamado Martin Buber, ele fala o seguinte: sem as coisas o homem não pode viver. Mas aquele que vive apenas para as coisas não é um ser humano. A vida tem de ser orientada por um propósito maior que a própria vida, além do nível das coisas que nos cercam, as quais vemos e tocamos. A realidade do que vemos não esgota o propósito da vida e não é prioridade pela qual viver. Nós estamos acima disso. A fé, o amor de Deus, a graça de Deus, que não pode ser tocada e não pode ser vista, mas pode ser sentida. E você talvez nem entenda. Mas agora você pode saber que ela existe. Mas, pastor, eu não posso tocar, não posso ver. Mas ela faz parte da sua vida. E nem tudo que você não toca e não vê é negativo para você? Só porque você não toca, não vê? Nós estamos vivendo numa sociedade que cultua o racionalismo e o relativismo, o hedonismo, que é a filosofia grega de que
o prazer traz felicidade. Nós estamos vivendo com isso. E estamos deixando de lado o assim diz o Senhor. Nós estamos vivendo agora, queridos, em um momento em que o mundo está enfrentando algo que nunca até hoje se enfrentou, nem com a peste negra se enfrentou, nem com a gripe espanhola. A pandemia que nós estamos enfrentando nunca teve no mundo. E aí você pensa, quando você está tentando assimilar isso, você recebe a notícia que tem uma nuvem de gafanhotos vindo para o Brasil. Essa semana, já deve ter chegado no Rio Grande do Sul, porque essa semana estava a 90 quilômetros do Rio Grande do Sul, e devastou tudo onde passou e está para devastar lá. E o governo gaúcho já providenciou até veneno e aviões para combater, diz que são 70 aviões para combater esses gafanhotos, essa praga de gafanhotos. Nunca nós tivemos uma coisa dessa. Nós tivemos essa semana, queridos, no Alasca, um terremoto de quase nível 8 na escala Richter. Nós não ficamos sabendo, porque agora a mídia está escrava da pandemia, né? Só fala da pandemia. Mas se fosse numa cidade, se fosse num lugar habitado por pessoas ali, uma cidade, por exemplo, uma população grande, teria causado uma tragédia, quase 8 na escala Richter. Nós não soubemos disso, mas houve esse terremoto lá no Alasca. E aconteceu alguns dias atrás, algumas semanas atrás, uma tragédia lá em Santa Catarina, um ciclone que destruiu várias casas. Nós não sabíamos, nós estamos vendo isso. O que Deus está fazendo? São as pragas? Não são as pragas, porque as pragas não aconteceram ainda. Elas só vão acontecer depois que a porta da graça for fechada e for depois do decreto dominical. Mas isso é um assunto para outro momento. O que aconteceu? Nós estamos vendo a misericórdia de Deus nos mostrando para onde estamos indo, para onde o mundo está indo. É isso que está acontecendo. E Deus, na sua misericórdia, está dizendo: filho, olha, e sabe o que o ser humano está fazendo? Cada dia mais arrogante, mais determinado em fazer as coisas do seu jeito e da sua maneira. O que nós temos que fazer agora, queridos? Além de conhecer as profecias, que é importante, além de saber dos sinais da volta de Jesus, é nos prepararmos para a volta de Jesus. E o que é nos prepararmos para a volta de Jesus? É temer a Deus e dar glória a Ele. É colocar a Deus como primeiro em nossa vida. É obedecer a Deus. Qual foi o problema de Davi? Davi estava errado em querer homenagear a Deus? Em querer fazer uma festa para levar a arca para Jerusalém? Não. Mas o problema é que Davi fez as coisas do jeito dele. E desobedeceu a Deus. Era para os coatitas levarem a arca. Não para colocar numa carroça de boi. Não interessa se a carroça era nova, se os estavam enfeitados, se Uzá tinha tomado banho e colocado perfume. Não essa maneira que Deus havia orientado. E nós hoje, até em nossos cultos, até em nossa adoração a Deus, muitas vezes nós maquiamos as coisas, nós disfarçamos os nossos pecados e dizemos: ah, Deus vai aceitar. Estamos vivendo um pecado que nós sabemos. Quem sabe alguém que está me ouvindo nessa manhã, sabe um pecado que está cometendo diante de Deus, transgredindo o sábado. Talvez seja um adultério, talvez seja uma atitude desonesta, blasfemando. E diz assim: não, tudo bem, Deus é graça, Deus é misericórdia, queridos, e nada pode nos separar do amor de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8. Mas nós podemos nos separar do amor de Deus. Deus não se separa da gente, mas nós podemos nos separar do amor de Deus. Queridos, quantas vezes nós temos ouvido do Senhor as mensagens, as orientações? Aqui, queridos, a Bíblia Sagrada está repleta de orientações para nós. Nós não temos que andar no escuro, ignorantes, sofrendo, afetados pela falta de conhecimento. A palavra de Deus está aqui, Salmo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse mundo está na escuridão, mas eu não preciso andar na escuridão. E qual que é a grande verdade? Eu tenho que adorar o Senhor como Deus de tudo, como Senhor da minha vida. Só para nós fecharmos esse momento de reflexão, e precisamos disso, é claro, com a palavra de Deus, Apocalipse, lá para o final da Bíblia, você é craque em achar também, né? Capítulo 14, e o verso 6 e o 7.
Esse texto nos fala exatamente qual é o grande ponto de apoio para nós. Aonde está a base para nos encontrarmos preparados para vermos Jesus voltar? Diz aqui capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Olha só, João descreve uma mensagem que é para todo mundo, inclusive o povo de Deus, todo mundo. E diz aqui, a cada nação e tribo e língua e povo. Que mensagem é essa que é proclamada de maneira intensa e universal? João explica, verso 7, dizendo em grande voz, quer dizer, quando a Bíblia fala em grande voz, é porque é uma mensagem que é para ser proclamada intensamente, fortemente. Qual que é a mensagem que o mundo precisa ouvir agora? Temei a Deus e dai-lhe glória. Nunca o ser humano foi tão obstinado e tão rebelde com Deus como está sendo agora. Foi no passado, mas nunca tão agora. Desafiando a instituição da família, desafiando a instituição do sábado, desafiando o assim diz o Senhor. Nunca. E até nós, os religiosos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Estamos tentando manipular as orientações de Deus. Vivendo como se isso aqui fosse um passeio, como se nós estivéssemos num grande supermercado e você pudesse passar pelas prateleiras escolhendo aquilo que é interessante para você. A guarda do sábado, não. Sim. A salvação, a graça, sim. A perdoar os outros, não. Ganhar, de ser abençoado por Deus, ganhar dinheiro, sim. Então eu quero esse produto, não quero. Não existe esse tipo de situação. Ou você aceita Jesus ou não aceita. E como é que eu sei que aceito Jesus? Se eu temo a Deus e dou glória a Ele. Como é que eu sei se eu temo a Deus e dou glória a Ele? Não é só falar, louvado seja Deus, amém, aleluia. Isso é importante. Deus merece a nossa honra. Precisamos cantar louvores a Deus, adorar a Deus no sábado. Mas o que é adorar a Deus? O anjo diz, adorar a Deus e dar glória a Ele. É quando você coloca Jesus como Senhor da sua vida. É como quando você coloca Deus como Senhor da sua vida. E quando Deus é Senhor da minha vida, quando eu faço as coisas que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não do jeito que eu quero, como eu quero. Você compreende? Qual foi o problema de Davi? Ele fez as coisas do jeito que ele queria, como ele decidiu que tinha que ser. Tinha que ser levado a arca pelos coatitas, nos ombros, através dos varais. Ele colocou dentro de uma arca e mandou a arca através de um meio que Deus jamais havia orientado. Ele desafiou a autoridade de Deus. Por isso que a ira de Deus se acendeu. Não é porque Uzá foi segurar a arca para não cair. Não. Nossa, o rapaz foi ajudar. Não, porque aquilo tudo aconteceu pela rebeldia deles. E o próprio Uzá fazia parte disso. Porque a arca ficou na casa dele. E eles certamente leram como deviam de cuidar da arca. Queridos, nós às vezes desculpamos os nossos pecados, nossas atitudes e culpamos Deus. Quem sabe agora tem gente aí culpando Deus. Queridos, o que nós estamos vendo hoje não é vontade de Deus, é o resultado do pecado. Eu quero ler um texto para vocês que está aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Olha só, o mundo cristão. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência. Onde Satanás trabalhará usando esses homens como seus agentes? Consciência, queridos. Em nossa consciência. Segundo o exemplo do papado, Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Todas aquelas igrejas que seguem a idolatria de Babilônia, do romanismo, são prostitutas com Babilônia. Símbolo da contaminação do evangelho, do pecado e da idolatria humana. Toda a nação será envolvida. Olha só, João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo. Tem estes um só pensamento. Apocalipse 18, 3 a 7, 17, 13 a 14. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Olha só. Tudo convergindo para o mesmo objetivo. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência que foi manifestada pelo papado. Desculpe, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar e conformar-se
aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Aonde Satanás atacará? Qual o ponto de ataque de Satanás através de seus agentes? Consciência. O assim diz o Senhor. O que a palavra de Deus orienta ou o que os homens dizem que tem que fazer? Sempre foi assim, queridos. Satanás é o autor desse pensamento. Hoje nós podemos olhar para essa história de Davi e pensarmos assim: de que maneira que eu vou levar a arca? Do jeito que Deus mandou ou do meu jeito? De que maneira que eu vou adorar a Deus? Do jeito que Deus quer ou do meu jeito? Vou levar uma cesta de frutas? Vou levar a arca dentro da carroça? Vou enfeitar a carroça? Eu vou adorar a Deus no sábado do jeito que eu acho que tem que adorar? Queridos, cada dia mais o relativismo, o racionalismo tem impregnado as ruas desse mundo. Tem impregnado as casas, a mente das pessoas. Mas eu posso fazer, como diz o apóstolo João, temer a Deus e dar-lhe glória. A glória é de quem? Quando eu, no final do mês, recebo o meu salário, eu estou separando o meu dízimo para Deus? Ah, pastor, não está sobrando. Mas não é questão de sobrar. O que eu ganho, 10% é de Deus. Quando eu trabalho 6 dias da semana, eu estou adorando a Deus no santo sábado, de pôr do sol, ou estou transgredindo o sábado e dizendo, ah, Deus vai entender. Faz muito tempo que eu não dou uma oferta para Deus, faz muito tempo que eu estou transgredindo o sábado, as coisas que eu estou vendo, o que eu falo. Queridos, é tempo de adorar ao Senhor e dar glória a Ele. E quando que eu não faço isso? Quando eu faço as coisas do meu jeito, quando eu levo a arca na carroça e não sobre os ombros. Que Deus nos abençoe nesta manhã a entendermos o amor de Deus e a sermos tocados pelo amor de Deus. E eu quero ler o último texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Qual que é a grande mensagem para nós, filhos de Deus? 2 Coríntios. Vá comigo aí, por favor. Capítulo 5, verso 7. Diz aqui: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Olha só. Quer dizer que é uma fé irracional? Não é racional. Porque a fé me dá alegria e oportunidade de testemunhar a presença de Deus na minha vida, pelo que Ele faz, pelos milagres que Ele faz, pelo resgate que Ele faz na minha vida. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. E eu falei o último texto, mas eu lembrei agora de Mateus. Gente, esse texto eu amo. Eu quero dividir com vocês, Mateus 24. Eu já li algumas vezes aqui, mas a gente precisa relembrar. Jesus está falando sobre sua volta, e no verso 13, ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O que é essa perseverança? Qual é a luta que nós temos todos os dias? Em que Deus seja Senhor da nossa vida. O mais difícil não é acreditar. O maior desafio é obedecer. Eu já disse essa frase em um dos nossos cultos. Inclusive foi em uma Driving Church que nós tivemos. A questão, o mais difícil, não é conhecer, é obedecer. De quem é a vontade hoje? A minha ou a de Deus? Persevere em fazer a vontade de Deus, em andar com Jesus. Louvado seja o Senhor, aleluia, porque o Espírito Santo, nosso Consolador, está aqui conosco agora e se dispõe a nos ajudar, a nos orientar, a nos ensinar qual é o caminho. Você pode orar comigo nesse momento agora? Você que está me ouvindo? Feche seus olhos, por favor. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra deixou essas histórias de homens que foram Teus servos, mas que em algum momento erraram. E essa palavra maravilhosa que a Bíblia Sagrada nos mostra que esses homens limitados e falhos puderam vencer por Tua graça e nós também podemos vencer. Perdoa-nos, Senhor, quando temos falhado e feito as coisas do nosso jeito. Eu não quero fazer as coisas do meu jeito nesse dia. Eu quero fazer a Tua vontade, segundo Tu mandaste. Eu quero carregar a arca nos ombros, através dos varais. Eu não quero colocar numa carroça enfeitada. Eu não quero dar um jeitinho para disfarçar a minha desobediência, para poder fazer as coisas do meu jeito. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu tenho várias pessoas assistindo aqui.
Em nome de Jesus eu te peço que neste momento toque no coração da tua filha, que neste momento luta contra a insegurança, contra a incerteza de decidir qual vontade irá fazer, a dela ou a tua. Que o Espírito Santo se manifeste de maneira poderosa na vida da tua filha e repreenda Satanás e suas hostes e fortaleça a tua filha para que ela possa dizer: eu vou fazer o assim diz o Senhor. Esse teu filho que com muita luta acessou esse site hoje, porque nem vontade tinha de assistir um sermão, quem sabe está com o coração apertado, porque não sabe o que vai acontecer amanhã, essa semana, coisas que ele planejou não deu certo, não deram certo. Conforta o teu filho agora, Senhor, e ajude-o a entender que o assim diz o Senhor é a melhor escolha que podemos fazer. Que tu sabes o que é melhor, que mesmo as coisas que nós não entendemos, mas são orientadas por ti, nós devemos obedecer. Que o mais importante é obedecer. Precisamos conhecer, sim, mas o mais difícil é obedecer. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus a obedecer. Em nome de Jesus eu te peço, querido Espírito Santo, nosso Consolador, ajuda-nos, dá-nos força, sabedoria para obedecer. Porque a tua palavra diz que o mesmo poder que começou essa obra em nós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Nós temos alguns pedidos de oração nesta manhã, Senhor. Pessoas que estão enfermas, parentes nossos, conhecidos nossos. Em nome de Jesus eu te peço que a tua santa e bondosa mão seja colocada sobre essas pessoas. Talvez algumas com Covid, outras sofrendo problemas físicos, outras lutando pela saúde, pela vida. Cuida delas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa esses teus filhos que têm enfrentado uma luta com essa doença, que eles possam sentir forças e serem cuidados por ti, e nesse momento, no seu leito de hospital, talvez até numa UTI, eles possam sentir a paz da tua presença. Abençoa os médicos, enfermeiros, a equipe de profissionais da saúde, desde a recepção do hospital, quem dirige a ambulância, quem cuida da limpeza dos hospitais, os enfermeiros, os médicos, todos, Senhor. Usa esses teus filhos e dá forças para eles, proteja-os em nome de Jesus. Dá-nos um sábado feliz e muito obrigado por esse sol tão lindo e pela vida. E a tua paz é muito importante, por isso nós a te pedimos. Ajuda-nos a entendermos que mesmo que seja difícil, é possível obedecermos a ti. Mas nesse momento nós todos aqui queremos escolher fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para você. Que bom que você esteve conosco. Lembrando que amanhã à noite, agora que nós estamos num grupo maior, eu quero avisar aqui e destacar, amanhã à noite nós teremos o início da Semana Jovem às 20 horas, viu, queridos? Com o nosso querido pastor Adriano Luz, um grande mensageiro do Senhor. Começa amanhã e vai todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado à noite termina. 20 horas. Então, anuncie, compartilhe, avise, chame os jovens e você também vem assistir pelo nosso Facebook, tá? Pela página da Igreja Central que está sendo usada, nossa internet que é mais potente, né? E toda a equipe de jovens do distrito estará envolvida nisso. Cada dia da semana, é claro, um grupo menor lá na igreja, tendo os cuidados de toda a higienização e os protocolos de segurança, para que esse grupo que cada noite estará lá, se organize e possa transmitir direto da Igreja Central para todo o distrito essa nossa live, né? Junto com o pastor Adriano. Oremos pelo pastor Adriano, oremos pela nossa equipe de jovens, pela liderança de jovens, e oremos por aqueles que precisam ouvir essa mensagem também. Se você não conseguiu ouvir tudo que nós pregamos, que eu preguei aqui, não conseguiu ouvir desde o começo a mensagem, não se preocupe. Daqui a pouco o Cauê, que é o nosso líder de comunicação, vai colocar no canal do YouTube, tá? Que é Adventistas de Jacareí, Adventista da Central de Jacareí, acho que Cauê, põe aí para nós, nas mensagens aí, qual que é o link, acho que é Adventistas, no canal do YouTube, Adventistas Central Jacareí, alguma coisa assim. Você põe lá, mas em nossa página do Face tem aí a descrição. Você assiste todo o sermão, tá? Desde o começo, desde o momento que eu comecei a pregar, eu comecei a falar com vocês, tá bom? Um feliz sábado a todos, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e que Jesus seja o seu maior amigo e a sua maior referência. Um grande abraço e um feliz sábado.